Olá, amiga e amigo, servidor público, tudo em paz com vocês? Bruno Peixoto falando. Todo mundo feliz? 13º na conta. E aí, o que a gente faz com ele? Nesse vídeo eu vou explicar o que a filosofia paz financeira com você diz para a gente fazer, certo? Primeiro vamos entender o que é o 13º. O 13º ele foi instituído em 1962 e é recebido por trabalhadores com carteira assinada, pensionistas e nós, servidores públicos, né, recebido anualmente. Só que isso aí, é claro, todo mundo entende, todo mundo conhece, mas mais importante do que saber o que é o 13º é a gente saber o que não é o 13º, certo? O 13º não é um presente, não é um dinheiro extra. Na verdade, quando o seu empregador, seja uma empresa, seja o Estado, vai calcular o valor da sua remuneração, ele não calcula por mês, ele calcula por ano. Ele pega o valor por ano, põe mais um mês, divide esse valor total por 13, inclui férias e todos os gastos que ele vai ter e vê quanto ele pode lhe pagar. Então, na prática, esse dinheiro já é seu, não é dinheiro extra, não é um presente que você está ganhando. Na prática, é como se o seu empregador tivesse fazendo por você uma poupança de 1/12 do seu salário todo mês, certo? Ele poderia, por exemplo, pagar um salário maior e você guardar 1/12 por mês. Mas a lei brasileira determina que os empregados com carteira assinada, servidores públicos e pensionistas tenham esse 13º, certo? Então, a empresa calcula o custo do empregado, do funcionário público, no caso o Estado, por ano. O 13º, então, não é presente. Você trabalhou duro, suou muito para conquistar ele. E aí, o que a gente vai fazer com esse 13º? Está na conta. Vamos lá. Antes de continuar, a gente tem que analisar o seguinte. Tem dívida atrasada? Se tiver dívidas atrasadas, pode parar o vídeo aqui, não precisa continuar, depois você volta para continuar no vídeo e vai pagar essas dívidas. Então, se for necessário usar, você usa 100% do seu 13º para pagar dívidas atrasadas, certo? Isso é o que a filosofia paz financeira com você diz. Dívida é o pior inimigo da filosofia paz financeira. Um dos princípios da filosofia paz financeira é você gastar menos do que recebe e focar os gastos no que importa. E nada importa menos na vida de um ser humano do que pagar juros de dívida, ok? Então, teve dívidas atrasadas, pode parar o vídeo, vai lá, usa 100% se for necessário do seu 13º para quitar essas dívidas. Mas ok, assumindo que as dívidas não têm dívida atrasada, vamos ver como a gente pode dividir, certo? A gente divide, quitou as dívidas que estão atrasadas, a gente divide o 13º em 4 pedaços. O primeiro pedaço vai para reserva de emergência. Se você não tiver reserva de emergência, 20% do 13º vai para a composição da reserva de emergência, ok? Se você tiver, não gasta. Então, esses 20% que seriam da reserva de emergência, ele passa para a camada de baixo. Qual é a próxima camada? É amortização de dívida, ou seja, é uma dívida que não está atrasada, mas você pode amortizar e descontar os juros, ou pagamento à vista de um custo alto. Por exemplo, tem escola. Esse ano mesmo a escola dos meus filhos deu 15% para quem pagasse à vista o ano todo. Então já vale a pena. O cara vai lá, paga à vista o ano todo e não paga mensalidade da escola, ganhando 15% de desconto. Ok? Então você vai usar 40% do seu imposto do seu 13º para amortizar a dívida ou fazer um pagamento à vista, mais os 20% se você já tiver a reserva de emergência montada. O próximo passo, na próxima camada, é 20% para o investimento para aposentadoria. Esse daqui não é opcional. Sempre, a não ser que você já esteja aposentado e com independência financeira.
Se não, que é o caso daqui do nosso público, 20% vai ser para investimento para aposentadoria. Ok? E por último, lá por último, a gente vai reservar de 20% a 80% para o consumo. Então, a única situação em que consumo é zero, você não vai usar para consumo é se você tiver dívidas atrasadas. Se não tiver dívidas atrasadas, você pelo menos vai ter os 20% para o consumo. Okay? Agora, se você já tem reserva de emergência montada, já não tem dívida nenhuma, não tem prestação nenhuma para pagar, fez o seu investimento, você pode usar até 80% para consumo. Então, hoje em dia, por exemplo, o nosso 13º aqui, meu e da minha esposa, que nós somos servidores públicos, já vem 80% para consumo. A gente pega os 20%, investe no nosso fundo de aposentadoria, né, nos nossos investimentos, e 80% a gente separa para consumo. Não quer dizer que eu vou gastar tudo agora. Quer dizer que eu vou se eu quero viajar ano que vem, eu posso guardar esse dinheiro lá para viagem, ou para trocar um carro, ou seja lá para o que for, né? Para as festas de final de ano, aí cada um tem as suas prioridades, beleza? Então, nessa ordem, dívidas atrasadas, para tudo e usa todo o 13º para pagar. Depois, reserva de emergência, amortização da dívida ou pagamento à vista de algum gasto necessário que seja alto e te dê um desconto bom. Investimento para aposentadoria, que não é opcional, 20% vai para aposentadoria, a não ser que você tenha dívidas atrasadas, obviamente, e o restante para consumo, ok? Então, assim, você vai caminhar em direção à paz financeira em 2025, com certeza. Por quê? O melhor presente de Natal para sua família que você pode dar é paz, começando pela paz financeira, né? E não existe próspero ano novo com dívida. Se tiver dívida, não existe próspero ano novo para ninguém, beleza? Então fique em paz, muito sucesso, muita harmonia e amor para sua família agora no final do ano. Abração.